Nesta manhã de sexta-feira, dia 20 de julho do ano 2018. Vamos agora aqui com o quadro Check-up no rádio, né? Com a participação do Dr. Robson Góes, médico veterinário, que participa toda sexta-feira aqui do nosso Panorama 95 no ar. Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Dr. Robson Góes, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes. Prazer estar aqui mais uma vez, Marcos. Nosso tema de hoje, bola de pelos em gatos, o que são, como eliminar e como evitar? Bem, Marcos, a bola de pelo em gato, ela surge pela higiene que o gato tem durante todo o dia, né, da vida dele, né? O gato é muito higiênico. Então ele é higiênico quando ele vai fazer as necessidades fisiológicas dele, que ele procura cavar um buraco, que ele procura enterrar, mas também no ato dele fazer uma autolimpeza no seu pelo. Ele tem o hábito de se lamber, fazendo uma higiene corporal diária que ele executa. Nesse ato dele fazer essa limpeza, essa higiene diária dele, a língua dele, por ser áspera, ela começa na língua ficar essas bolas de pelo. E ele não consegue retirar essas bolas de pelo, muitas vezes, da língua, pela aspereza da língua, e tende a engolir essas bolas de esses pelos, né? As pessoas acreditam que as bolas de pelos que são formadas, elas são apenas de gatos com pelos longos, mas não. Pelos médios e pelos curtos também pode ocasionar a formação de bolas de pelo. Mas ela é mais existente, né? Ela acontece mais em gatos realmente com os pelos médios e longos. E como é que acontece isso? À medida que ele vai ingerindo nessa lambedura, ingerindo esses pelos, eles vão se formando, junto com a alimentação, com o bolo alimentar, eles vão se formando umas bolas dentro do estômago. Essas bolas, elas tendem a ser vomitadas, né? O gato tende a botar para fora essas bolas de pelo. Quando você observa que, em média, eles colocam 4 bolas de pelo ao longo de 30 dias, aí você ainda considera uma questão normal. À medida que essa quantidade de bolas de pelo aumenta, quer dizer, começa a botar 6 vezes por mês, 7 vezes, ou o gato começa a ficar sem querer comer, começa a ficar letárgico, lá quietinho no canto, começa a ter problemas que você visualiza que essas bolas de pelos estão aumentando e causando um desconforto para ele, você deve procurar o auxílio de um médico veterinário para fazer a inspeção, né, fazer os exames necessários para ver se essa queda, primeiro, se essa queda de pelo que está existindo, se é uma queda de pelo fisiológica, se é uma queda de pelo normal, ou se tem em algumas partes do corpo aí lesões de pele que seriam dermatites, ou se tem ectoparasitas que podem ser piolhos, pode ser aí uma sarna, e que está estimulando esse gato a ter essas lambeduras. Ou ele está com quadro de desmineralização ou falta de vitamina. E isso aí, você vai fechar um diagnóstico se realmente é um problema de pele ou se esse gato está necessitando de um aumento de fibras na ração. Se tem a necessidade de você estar administrando um medicamento, por exemplo, tem um medicamento muito bom que eu gosto para a bola de pelo, que é o Ball Free. É uma substância vendida em casas veterinárias, né, em farmácias veterinárias, onde esse produto, né, que é um suplemento, esse produto ele tem aí produtos à base de soja, tem produtos à base de malte, tem aminoácidos, tem vitaminas, que vai fazer com que ajude o organismo a expulsar, né, a eliminar essas bolas de pelo ao longo do trato intestinal, e esse gato vai defecar normalmente essas bolas de pelo. Lembrando, Marcos, que essas bolas de pelo
elas, quando são formadas e partem para o trânsito intestinal, dependendo do seu tamanho, ela pode causar aí a formação de um tricobenzoário, que seria uma bola de pelo, e cause uma obstrução intestinal, sendo necessário muitas vezes a cirurgia para a retirada dessa bola de pelo, porque para o trânsito intestinal praticamente totalmente, né, pode ser uma obstrução parcial ou uma obstrução total. Então seria já uma indicação cirúrgica. A orientação que nós deixamos é que pacientes, né, pessoas que têm seus gatos e que observa a formação de bolas de pelo durante o mês, né, que esses gatos eles vomitam, ou que estão com o hábito de comer grama. O ato de comer grama é na intenção de irritar o estômago e propiciar o vômito para a eliminação dessa bola de pelo. Quando identificar isso, procurar o auxílio de um profissional, de um médico veterinário, para que ele possa realmente dar o diagnóstico e fazer a prescrição da medicação adequada para poder não causar uma provável obstrução e um risco de óbito nesse animal. O gato, ele é tido como um animal que se preocupa muito com a sua limpeza. Então, quando ele perde essa capacidade de ele mesmo fazer a limpeza, para ele é muito prejudicial. Claro, claro. Porque não é apenas um instinto, é uma forma de defesa, é uma forma de proteção, é uma forma dele estar tirando da sua pele, né? E causar também ali, Marcos, uma flora, quer dizer, uma proteção que ele cria, uma barreira de proteção, não apenas para a retirada de sujidades, para a retirada de produtos que existam ali que incomodem a pele, seja ele ectoparasitas ou então a sujeira, poeira, alguma coisa desse tipo. Mas também a questão de fazer uma proteção através da saliva, uma proteção na pele, né, no pelo. E tem algum cuidado que a gente pode fazer com relação a essa limpeza, não? Tem sim. O que você pode fazer em gatos com pelos longos é você fazer a questão da escovação diária ou semanal através de uns pentes próprios para isso, são as rasqueadeiras, que você vai eliminando a quantidade o excesso de pelo, né, dessa troca. O pelo cai vários pelos todo dia e nascem pelos todo dia. Então essa queda de pelo, ao invés de ser feita a retirada do pelo que está caindo pela língua do gato, você com a rasqueadeira você pode tirar esse excesso e diminui consideravelmente a quantidade de pelo que esse gato vai ingerir, consequentemente vai diminuir a formação de bolas de pelo. Quais são os principais sintomas? Como é que eu posso identificar que aquele meu gato ele está com pelo no intestino? Primeira coisa que você vai observar é a questão dos vômitos. Então, os gatos, eles quando apresentam essas bolas de pelo e elas começam a irritar, né, a causar um desconforto estomacal, a tendência deles é provocar o vômito. Então você vai ver gatos que vai comer, como eu falei anteriormente, os capins, na intenção de irritar o estômago e ele vomitar, ou até mesmo ele vai ficar vomitando, fazendo aquela posição de vômito ao longo do dia, na intenção de expulsar essa bola de pelo. E também quando ele expulsa, ele não reingere e ele vai ficar aquela bola de pelo ali exposta, e o proprietário ele vai observar, Marcos, essa bola de pelo. Muitas vezes ele fica sem querer comer porque está ali com desconforto, ele vai ficar quietinho num canto, vai começar a perder peso muitas vezes. Seria falta de apetite, então. Falta de apetite, né? A inapetência. Então tudo isso aí é um conjunto de coisas que vai fazer com que você veja que aquele animal, que esse gato, ele está com algum desconforto. Doutor Robson, se eu não cuidar, por exemplo, do meu animal, se eu não tiver nenhuma preocupação com relação a isso, ele pode morrer? Pode sim, desde que ele vai começar a perder peso, né? Vai ficar aí caquético e pode chegar a um quadro de óbito em virtude a isso. Mas, Marcos, principalmente pela questão da formação dos tricobenzoários, que são as bolas de pelo que se deslocam e se instalam num certo local no intestino, e vai fazer com que essa
deslocamento, obstrua total ou parcialmente o intestino, podendo, na obstrução total, levar esse paciente à morte, porque ele não vai conseguir mais defecar. Um dos objetivos aqui do quadro Check-up no Rádio, com a sua participação, é também evitar com que o problema aconteça com o animal. Por exemplo, para evitar com que isso aconteça, existem alguns cuidados que o proprietário, o dono do animal, ele pode ter? Sim, a questão da rasqueadeira, né, da retirada do excesso de pelo diário, da escovação diária desses gatos, principalmente dos gatos que têm pelos longos e médios. Então você fazer essas escovações diárias, porque com isso você mesmo é quem retira o excesso de pelo, diminuindo a ingestão desse pelo e consequentemente da formação das bolas. Você pode administrar mais vezes durante o dia a ração, porque ao invés do gato comer de uma vez só ou de 2 vezes, você fraciona ao longo do dia e aumenta o movimento intestinal, consequentemente aumenta a expulsão, né, dessas bolas de pelo lentamente, não formando uma bola maior. E a outra questão é a administração desses produtos, né, desses suplementos que eu acabei de falar, da questão do Ball Free, que ele atua, né, ajudando o organismo a eliminar esses pelos, diminuindo assim os riscos principalmente de obstrução intestinal. Com relação a essa questão da escovação, tem que ter certos cuidados também? Também cuidados, porque a ponta, né, as pontas das rasqueadeiras, as pontas dessas escovas, elas são uns aramezinhos que podem perfurar a pele, irritando a pele e causando uma provável dermatite aí de origem bacteriana por um trauma que você pode ter ocasionado na pele desse gato. Vamos aqui a algumas perguntas, chegando aqui do nosso WhatsApp, 988-775550. Hoje o quadro Check-up no Rádio recebe o médico veterinário Dr. Robson Góes. Dr. Robson, gostaria de saber por as viroses mais que estão aí circulando e causando muito problema respiratório em gato. Essas doenças respiratórias, elas podem ser de origem viral e de origem bacteriana, e realmente tem algumas delas, né, que são zoonoses, que são doenças que podem ser transmitidas para o ser humano. Então se está existindo essa situação, ela deve procurar o auxílio de um médico veterinário para verificar se ainda está né, se é uma virose ou infecção bacteriana, através de exames laboratoriais, e identificado qual a origem, fazer aí as medicações adequadas, seja para aumento da imunidade, ou seja de proteção ou de tratamento para uma provável infecção bacteriana. Shirley Azevedo pergunta, Dr. Robson, qual o perigo de uma grávida, que uma grávida tem quando tem mais de 5 gatos na mesma casa? Olha, essa questão, Marcos, a pergunta é principalmente voltada para a toxoplasmose. Aí quando a grávida ela pergunta a questão de gatos, né, sempre é relacionada à toxoplasmose, que é uma zoonose que faz a quantidade de vitaminas, minerais, energia, proteína necessária, né, balanceada para o conforto, né, nutricional desse cão e desse gato. E quando você viaja, fica aquele problema: quem é que vai ficar para cozinhar? Quem é que vai ficar para alimentar meu cachorro? Quem é que vai ficar para alimentar meu gato? E você dando a ração, você perde, né, essa obrigatoriedade de estar cozinhando para o seu cão ou para o seu gato. Porque você deixa a água, você deixa a alimentação ali necessária. E a ração faz com que as fezes sejam de menos odor, menos fezes, a pelagem do cachorro e do gato fica mais bonita, né? Ele fica mais nutrido, não alimentado e sim nutrido. Isso aí é o que é importante. Dr. Robson, gostaria de saber o que acontece quando algumas cadelas vêm a comer os seus filhotes. Acontece isso? Acontece. Isso também é comum em gata. Pode ser vários fatores. Entre eles, principais seriam o estresse, e o outro fator também que pode ocasionar seria uma desmineralização ou uma hipovitaminose de alguma origem, né? E que isso aí propicia um quadro
de deficiência, né? Aí pode ser de ferro, uma anemia, alguma coisa nesse sentido, e que ela vai e faz o canibalismo. Tem pergunta aqui também chegando através de áudio no nosso WhatsApp, vamos ouvir. Bom dia, eu gostaria de saber se cuscuz faz mal para cachorro, porque a minha é Rottweiler. Aí dentro dela pequena que ela come cuscuz, carne moída e ração. Eu misturo de cada uma coisa um pouquinho, todo dia. Cuscuz faz mal? Olha, Marcos, essa questão de você administrar um só alimento, cuscuz, né, ela primeiro vai causar um problema de diminuição. O cuscuz ele é rico em energia e pobre em proteína. Então aí já de cara já vai dar um desequilíbrio na questão de energia e proteína. E ele pode causar sim problema aí quanto à questão de hipovitaminose, aí levando esse paciente a problemas aí de malformação óssea, problema degenerativos e outros problemas mais. Então não é aconselhado. Se pessoas preferem administrar não a ração e sim comida caseira, essa comida caseira ela tem de ser o mais variado possível para nessa variável, né, nessa mistura tentar procurar ter os minerais, os nutrientes e as vitaminas necessárias à vida desse cão ou desse gato. Dr. Robson Góes está na Clínica Veteripet, que fica na Rua Augusto Monteiro, 569, no centro de Caicó. Telefone de contato, 3421-1263. Uma ótima festa de Santana. Sexta-feira você volta aqui no nosso programa Panorama 95. Obrigado, Marcos. Uma ótima festa de Santana, uma boa festa de Santana, que Santana ilumine a todos durante esses dias aí da sua festa e durante todo o nosso ano, Marcos. Obrigado e um bom final de semana a todos. 7 horas.